Eu passei mais de 10 mil horas estudando os maiores canais anônimos do YouTube. Centenas deles. E não tô falando de canalzinho pequeno não, tá? Eu tô falando aqui de canal que fatura mais de 20, mais de 100 mil dólares por mês. Sem nunca aparecer, sem gravar o rosto, sem precisar de uma câmera cara, sem precisar de equipamento caro. E muitos, inclusive, utilizando IA por trás deles. E além disso, eu não tô falando de fora não. Eu também opero canais que eu analisei, que eu também estudei e que eu testei do meu próprio bolso. E sabe de uma coisa que ficou muito óbvia depois de tudo isso? Quase todo mundo que tenta entrar nesse mercado trava exatamente no mesmo ponto. E sabe por quê? Porque te venderam uma mentira. Te disseram ali que bastava você jogar um monte de prompt ali na IA, colar ali uma voz robótica de baixa qualidade por cima de algumas imagens e postar todo dia esperando a monetização cair para você. E se você acredita ainda nisso, eu vou ser bem direto. Você vai continuar exatamente onde você está, porque estes canais que eu vou mostrar não cresceram por sorte, tampouco por atalho. Que eles possuem é padrão. E é um padrão exato, padrão dos mesmos erros que os pequenos cometem e padrão exato das mesmas decisões que os grandes tomam. E eu mapeei tudo isso para que você não precise passar. Então, se você quer construir realmente uma operação sólida, que vai te entregar um resultado de verdade, que vai escalar, que vai faturar e que não vai morrer aí em 2, 3 meses, assiste esse vídeo até o final, porque até o fim desse vídeo eu vou condensar essas 10 mil horas de estudo e prática em 5 padrões que esses canais mais utilizam e que separa realmente os canais que explodem dos que os que somem aí no futuro. Primeiro ponto é o formato, tá? Gente, o formato é o diferencial, não o nicho. Ninguém vai permanecer no seu canal por conta do seu nicho, por conta do assunto que você aborda. Elas vão permanecer no seu canal pela forma como você apresenta aquele assunto. Então, essa é a parte onde a maioria, eu diria 95, 96% do mercado, eu não tenho um dado exato, mas é bem próximo disso. Afinal de contas, foi aí o mais difundido esse conceito de nicho. Tanto que se você escuta hoje em dia as pessoas falando sobre, você escuta as pessoas dizendo, ah, sabe aquele tal nicho, aquele nicho de espiritualidade, aquele nicho de estoicismo. Só que majoritariamente podem ser feitos de formas diferentes, formatos diferentes. Aquele mesmo conteúdo de espiritualidade pode ser entregue de uma maneira diferente. E isso é o diferencial. Olha só um exemplo. Nicho é sobre o que você está falando ali naquele momento. Então tem aqui, ó, um nicho de gato, e aí ele possui um formato, né, que tem ali uma narração por trás, muitas vezes de baixíssima qualidade, uma imagem estática ali no fundo, né, que representa o que está sendo dito ali, ou não, né, na maioria das vezes na narração, e também pode ser utilizado com IA, e roteiros e ativos ali também gerado com IA. Um outro nicho, nicho bíblico, né, e possui o mesmo formato, as mesmas características que estes possuem aqui, tá? E num outro exemplo, a gente tem um canal no nicho de música que está bem alta relativamente agora e que tem um formato diferente, porque justamente ele utiliza ferramentas diferentes, como o próprio Suno, né, que majoritariamente é a ferramenta que faz a maioria das músicas desses canais, mas também utiliza uma IA para gerar ali, sei lá, o prompt das músicas, por exemplo, né? Que é o Claude, e geralmente tem uma imagem que fica rodando ali no fundo, estática ou, enfim, sei lá, animada em looping, né? Então, isso é o nicho, é sobre o que você fala. É um nicho de música, aí pode subnichar, né? Um nicho de música gospel, um nicho de música eletrônica, não sei, né? E sobre formato, é como a gente embala cada vídeo. Então, estes canais, por exemplo, eles estão em determinados formatos e que eles apresentam um determinado nicho utilizando essas estruturas. Veja, este formato de catálogo sequencial que o canal do Everything Professor aqui apresenta, tá? Vou até escrever, este é o canal em questão que utiliza esse formato de catálogo sequencial. Ele apresenta o vídeo com animações 2D animadas de fato, né? Você consegue ver a animação dos olhos, o o piscar do olhar ali no caso, os braços se movimentando. Ele possui ali uma gama de personagens gerados também com IA, inclusive, né? É importante ressaltar isso. E ele possui uma identidade, essa identidade que o formato de catálogo sequencial, quando você sofistica o conteúdo, você consegue entregar. Um outro formato, por exemplo, é o formato de anatomia de avatar, que este canal aqui, inclusive, se eu não me engano, é o
Vest Trainer, acho que é assim o nome do canal. Ele entrega, só que ele possui estratégias de apresentação, um formato de vídeo diferente. Ele já não utiliza animações 2D, ainda que são os personagens 2D, ele possui um processo de produção diferente. Eu sei disso porque nós estamos inseridos nesses 3 formatos, inclusive. Então ele utiliza um processo de key poses, que é justamente o processo de geração ali desses conteúdos. Além disso, ele utiliza também a geração de personagem, também feito com IA, e, né, utilizando ali um editor de vídeo, assim como o catálogo sequencial, e também tem uma identidade por trás de toda a questão de geração de personagem e animação, inclusive, desses personagens. E tem um outro formato também, que é o de Tibi, que utiliza essa questão estética, né, desses bonequinhos, e você consegue adaptar figuras icônicas dentro deste formato. Então a gente tem aqui num contexto, né, desse canal, que é inclusive o canal chamado 808 Snake, que ele apresenta no nicho de hip hop, tá? E traz esses personagens aqui, são rappers, né, basicamente, que é nessa estética de Tibi, né? Então você consegue adaptar diversas figuras icônicas, uma vez que você consegue gerar esses personagens e sabe produzir vídeos como esse, né? Você utiliza técnicas como geração ali de personagens, como rigging de maneira básica, né? Que é basicamente isolar ali os braços, isolar as pernas para fazer movimentação, isolar ali as feições. Animações 2D também, que é bem simples de fazer. Você vai executar com ferramentas como After Effects, por exemplo. E neste caso, veja a diferença. Em nicho, qualquer um faz, vira commodity e possui um alto risco. Só vai render aquilo para você até alguém achar aquilo que você está produzindo e copiar, ou o YouTube te bloquear aí, retendo a sua monetização, ou te desmonetizando, ou enfim. Porque justamente o seu processo de produção ele é muito simples, ele é muito replicável. Não tem um diferencial tão grande. Se a pessoa conhecer a ferramenta que você faz e com um conjunto de prompts que você consegue desenvolver de maneira muito fácil, com a barreira muito baixa, qualquer pessoa compete com você e, obviamente, o seu canal vai morrer em 2, 3 meses aí, porque vai surgir pessoas copiando o seu projeto e isso é ruim. Neste caso, não. Vira você. Vira algo reconhecível diante ali de uma oferta muito grande de conteúdos. Você possui um diferencial, seja ali o seu processo de produção, seja a sua estética, seja a sua identidade, até mesmo dentro de um formato de catálogo sequencial, onde muitos achavam que essa questão de fundo branco, que essa questão de apresentar tópico, explicação iria entrar em saturação. Na verdade, não. Na verdade, você precisa aprender, né? Uma gama de conceitos, uma gama de disciplinas que vão te diferenciar realmente ali da maioria e vai trazer essa sofisticação, vai fazer você estar ali em um oceano azul de fato, produzindo conteúdos, obviamente, de média e alta barreira aí. E aí eu trouxe um exemplo, né, de canais que eu já estudei realmente, porque você bate o olho nesses canais e já sabe o que é ou de quem é, sem sequer ler o título. Veja aqui o canal do Yellow Dude, por exemplo. Tá? Olha as características, ele possui paleta de cores, certo? Então tem essa paleta mais arroxeada, essa mais azulada, veja nas thumbs, né? Você identifica essa identidade dele. Tem o personagem amarelo que está em todas as thumbs, as características desse personagem careca, com o corpo ali mais musculoso, sem nenhum tipo de feição. Aqui ele tá com um narizinho, mas o personagem dele tem um leve narizinho também, nem era para ter, de fato, era só o olhar. E a tipografia, você vê que tem a mesma fonte em todas as thumbs. Então todas as thumbs seguem ali uma paleta de cores, seguem uma regra de tipografia, possui o personagem que é a feição ali, que enfim é uma regra deste formato de anatomia de avatar. Então todos os círculos aqui que ilustram de fato, né, o que mostra. E ele está inserido no nicho fitness, utilizando esse formato de anatomia de avatar. Um canal que inclusive faz aí seus mais de 100 mil reais por mês, né, totalizando a AdSense, totalizando a venda de produto que ele faz ali no canal. Um outro exemplo de formato que inclusive é dentro de anatomia de avatar é esse do Peak Fighter. Ele tá num nicho de luta e com 7 vídeos apenas ele já tem uma estimativa de ganho de 50 mil a 70 mil reais. Só com esses vídeos aqui, fazendo lá pra gringa inclusive. E tá aqui o personagem dele, que é aí o mesmo personagem, as mesmas características vocês podem ver, mas é um personagem vermelho com arquétipos diferentes, né? Com faixa aqui de lutador, né? Com luva de boxe.
né, com um shortinho diferente, enfim, possui esses arquétipos, essas características diferentes. Um outro exemplo, ainda dentro do mesmo formato de anatomia de Avatar, é o canal do The Blue Guy. Ele está no nicho de esportes, tá? Está fazendo aí seus 20 a 50 mil reais por mês, somente postando vídeos e provavelmente vendendo algum tipo de produto. Veja, ele também utiliza características como paleta de cores, assim como este também, inclusive, né? E também tem um personagem, o mesmo personagem, a mesma características, com arquétipos diferentes. Aqui nesse caso, né, uma raquete de tênis. Ele costuma falar bastante disso, né? Não sei se ele é focado em tênis, mas ele está falando bastante. E utiliza aí a paleta, né? Olha, azulada aqui de fato. Um outro, acho que é um roxo isso aqui, não sei, mais escuro nas thumbs. Então gera identificação em meio aí a canais que utilizam ali de estruturas similares como esses. E esse é um ponto importante em que você tem que entender essas características, em fazer essa engenharia reversa, para que você consiga entender de fato o que esses canais estão fazendo e como você pode trazer também isso para o seu contexto. Então, são temas diferentes, são nichos diferentes, mas com uma lógica por trás igual, onde o formato ele é fixo, todos utilizam personagem, todos possuem uma paleta de cores, todos seguem ali uma tipografia meio que padronizada nos canais, certo? Então, isso aqui é só um exemplo que você tem que notar em canais de média e alta barreira como esse, em formatos que utilizam, não só esse de anatomia de Avatar, eu só trouxe esse aqui para exemplificar para vocês os meus estudos, mas basicamente existem diversos, velho, centenas de formatos aí que você consegue identificar justamente porque essas pessoas que produzem também foram capazes de identificar essa questão por trás. Então, como que você cria o seu canal, né, baseando-se em formatos, né? Primeiro de tudo, você tem que entender de onde está vindo esse formato, como que ele é produzido, como que ele foi pensado. Então tem lá um formato em um outro nicho que já está bombando, né? Imagina esse aqui de fitness, que foi o precursor, acredito eu, Yellow Dude aí. Já está bombando, né? Basicamente você vai importar este formato e adaptar para o seu nicho, onde ninguém está usando. Afinal, não faz sentido você entrar dentro do mesmo nicho onde já tem um cara dominando, onde ele já vai ser mais entregue pelo algoritmo, justamente por toda a base de dados que o canal dele possui, né, por todo o reconhecimento que o próprio YouTube entende do público dele e vai recomendar para pessoas com comportamentos semelhantes. Não faz sentido. Você vai atrasar muito o seu resultado, sendo que você poderia estar solucionando ali as dores ou gerando entretenimento para um outro nicho, utilizando inclusive o formato já validado. Então você pega um nicho novo para este mesmo formato, né? Para um formato velho de outro nicho. E aqui eu trouxe um exemplo, utilizando características também similares, como o canal do Yellow Dude, ou como o canal do Pickfire ou The Blue Guy, por exemplo. Né? De um canal piloto, inclusive gerado por mim, não existe esse canal, tá? Esse canal não foi vendido, a gente não produziu, mas só a estética, só a identidade para que vocês entendam. Tá aqui um personagem gerado, né, com análise de características e arquétipos. O nicho é estilo e vestuário masculino, né, cuidar ali da imagem masculina. Todos os canais têm conceitos por trás, de fato. Né? Então, o formato de anatomia de Avatar tá aqui, né, a capa, a logo, a ideia das thumbnails, onde seguem as características de ter um personagem, de ter uma headline, muitas vezes ter uma seta apontando para o contexto do título ali do vídeo, né? Onde esse aqui fala o detalhe que separa, né, os homens bem vestidos da maioria, né, dos outros homens. O acessório que ninguém foca, basicamente. Poder, né? O benefício de você se vestir bem, não se encher de marca. E aqui a paleta de cores. Então eu segui aqui nesse exemplo criado, né, nesse piloto criado, nesse exemplo aqui, todas as características que canais ali em cima que eu mostrei para vocês utilizam. Né? Então tem um personagem aqui que segue essa estética, né? Porque o formato proporciona justamente isso de você demonstrar alguma coisa. No personagem, um exercício, uma roupa, um movimento, enfim. Essa é o conceito que rege esse formato de anatomia de Avatar. Então, segue todo esse escopo, uma vez em que a gente entende isso. Então, o que você deve entender que tem que ter em todos os seus projetos? Basicamente,
Você tem que ter uma estrutura travada, onde você vai repetir isso, obviamente adaptando algumas coisas, mas repetir em todos os vídeos. Então você tem que ter uma estrutura, um esqueleto repetível, basicamente, de produção. Para a questão de roteiro, né, existem formatos que utilizam uma estrutura de storytelling, né? Esse formato de anatomia de Avatar, por exemplo, tem uma outra estrutura de roteiro. O formato de catálogo sequencial tem uma outra estrutura de roteiro, tá? A embalagem, ou seja, título, thumb, né? A paleta de cores que você vai utilizar, que nem eu usei aqui, tá vendo? Aqui as thumbs estão com cor preta e laranja, né? Nesse exemplo, mas tudo bem, aqui a paleta de cores segue nas roupas às vezes, tá? A tipografia, tá? O ritmo ali que você vai utilizar, o framework, né, no caso, seria nem ritmo, aqui seria layout. Então, a estrutura, se vai ser um personagem do lado esquerdo, um personagem do lado direito, se vai ser split screen, um ângulo, né? Então vai ser a premissa, o tema que você vai trazer ali em vídeos, né? E a sua assinatura. Então, a voz, né? A sua narração, a trilha, se você vai ter uma trilha sonora ou não nos seus conteúdos. Nesse caso, eu coloquei o personagem, lembrando, essa questão de ter um asterisco aqui é porque muitas vezes não é obrigatório. Em alguns formatos isso faz sentido, outros não. Depende do seu nível de sofisticação, depende da análise em que você está fazendo, depende do conhecimento que você tem de produção. Então a paleta, né, a tipografia, o personagem, tudo que eu mostrei aqui, né, são assinaturas deste meu formato, deste meu canal, onde você, caramba, vai lembrar deste canal exemplo, se eu criasse, né, ou se alguém criasse ele, como eu vi aquele canal de roupa, de coisa masculina, e ele é muito top daquele personagem, né, do Alpha Man. Vai ser reconhecido em meio a muitos aí. Então, nicho é aluguel. Esta questão de formato de conteúdo é realmente o que você leva como patrimônio, que você garante isso como algo seu, como uma intelectualidade proprietária, né? O seu IP, basicamente, propriedade intelectual, no caso. Então, hoje, nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, não existe competição para você. Não ache que o mercado está saturado ou que não sei o que. Está saturado disso aqui. Ó. Isso aqui é um oceano vermelho hoje, onde tem imagem estática, a rodo, vídeos feitos 100% com IA, sem a menor curadoria de conteúdo, sem a menor noção de produção e validação dos temas que são abordados, lotado de automação, narração muitas vezes de baixíssima qualidade. Isso hoje é um oceano vermelho. E se você entrar isso, na maioria das vezes, né, você não vai ter bons resultados. Porque o que acontece? Imagina um grupo de pessoas que são abordadas muitas vezes por oportunidades como essa. Então tem lá todo mundo competindo pelos mesmos formatos de vídeo que seguem aqui essas características basicamente. Aí chega o guru, basicamente, utilizando esses formatos aqui simplórios, simplistas aqui, com um novo nicho basicamente. Então quem ganha dinheiro com isso é o guru que está ensinando e não de fato essas pessoas que estão competindo. Até podem uma parcela, um desses aqui ganhar de fato, mas o restante não vai, justamente porque ele que chegou primeiro não vai conseguir os mesmos resultados, porque é ensinado que o nicho, que aquela oportunidade é maravilhosa, só que não é maravilhosa para todos, porque as pessoas não dominam um conjunto de habilidades, elas não entendem de fato que o que impera é formato e não nicho. Então muitas pessoas entram fazendo um determinado conteúdo, só que aquilo logo entra em desuso, certo? Então isso hoje é um oceano azul. Isso aqui é só um exemplo, né, de canais que utilizam o formato de catálogo sequencial, como o próprio Full Discover, né? E novamente o Everything Professor, que são canais que estão dentro, né, desse oceano azul e que, se pessoas aprendessem de fato a produção de conteúdos utilizando estes tipos de formatos, a adaptação onde você vai importar este formato para você vai adquirir todo o conhecimento de produção deste formato e vai adaptar para um novo nicho, vai solucionar uma nova dor ou vai gerar um entretenimento para um novo nicho, para um novo público, aí sim você estará nesse oceano azul. Então você, iniciante, você não vai pelo caminho de aprender sobre nicho
ou aprender sobre uma estrutura de canal específico, muitas vezes feitos com baixo esforço. Você vai aprender, né, e vai buscar dominar a engenharia reversa, basicamente o como aqueles vídeos são feitos, a produção daqueles vídeos, né? E não fugir disso, certo? Então, todos esses canais aqui, certo? Eles são feitos de uma maneira mais produzidas, e isso é óbvio, tá? Não adianta você querer fugir desse trabalho. Só que, como eu falei, todos eles ainda assim utilizam IA. Este aqui é um exemplo, né? Todos esses ativos, esse cenário, tá? Essa cor aqui no fundo, esse personagem, as variações dos personagens, todos são gerados com IA, por exemplo. Você consegue gerar todas essas imagens aqui com IA. Um outro caminho que você tem que entender é que embalagem, ou seja, título, thumbnail, tema, ângulo, é o produto e não o vídeo. Porque ninguém assiste o que não vai clicar, certo? E basicamente o jogo é decidido ali antes da pessoa clicar no seu vídeo. Então existem algumas portas aí, filtros, né, que você tem que entender. Onde 100 pessoas, por exemplo, vão ser abordadas pela sua capa ali no YouTube, né? Então a sua embalagem, a sua capinha, o seu título, ela está competindo com outras embalagens, não com vídeos, porque muitas vezes vídeos distintos de nichos diferentes vão aparecer para você, principalmente na home. No sugeridos é outra coisa, mas vai aparecer para você. Então você está competindo com outras embalagens. Basicamente, né, nessa primeira porta é onde 90% das pessoas perdem basicamente, né, o seu vídeo ou a sua proposta vai ser mostrada muitas vezes para pessoas que não consomem aquele seu conteúdo. Então a capa mais o título vão decidir. E dessas, sei lá, 100 pessoas, 5 ainda assim vão acabar clicando. E já entra na segunda porta, que é a retenção desse vídeo. Então, né, muitas pessoas dessas 5 pode ser ainda que uma permaneça nesse vídeo e que uma assista, sei lá, 25% desse vídeo. Então veja que é um funil que vai acontecendo e que de fato, né, embalagem não é chute, é técnica. E quase ninguém tem isso, quase ninguém consegue desenvolver essa noção de que você precisa produzir e precisa entender como você produz boas capas, boas embalagens para aquele seu formato, tá? E não como um todo, porque, né, se você tentar abraçar o mundo, você não vai conseguir de fato. Você precisa focar em uma coisa. E na prática, existe um conceito que eu costumo falar, né? Que a mesma embalagem muda tudo. Olha só um exemplo. Nenhuma dessas embalagens que eu vou mostrar para vocês aqui foi sorte. Olha o que acontece de fato em cada uma delas. Isso aqui é de um projeto de um canal que a gente tinha na empresa, mas que foi descontinuado. Olha só, esse título aqui, enfim, é um título errado de propósito, né, para gerar engajamento, mas as unidades militares mais mortais da história, né? Tem aqui um personagem samurai e um templário feito com IA, inclusive, mas com essas características aqui sanguinárias, né, com sangue. Olha só o número e a porcentagem que aconteceu. 23 milhões de impressões, quase 24. 4,1% de CTR, 1,4 milhões de visualizações e 1,1 milhões de espectadores únicos, certo? Então, de fato, 1,1 milhões de pessoas assistiram uma única vez, né? E desse número total aqui, pode ser que essas mesmas pessoas assistiram uma, duas, três vezes ou quatro e foram somando para esse número total aqui, certo? O que é que acontece? Todos esses vídeos aqui, ó, são vídeos aí de sucesso deste nosso canal, inclusive, que possuem alguns taxas mais altas que outros vídeos bombados, inclusive. Esse aqui teve muito mais visualização, só que um CTR menor que este, por exemplo. E aí muitas pessoas se perguntam, nesse ponto, caramba, por que um vídeo que tem muito mais visualização tem um CTR menor que outro? Justamente porque estes conteúdos foram entregues para pessoas que muitas vezes não consomem esse tipo de conteúdo e que não vão engajar com a thumbnail. Quanto maior o espectro de entrega, menor serão as suas taxas por conta devido realmente do teste, né?
que acontece. Então, muitas pessoas vão ser abordadas e não vão engajar com aquele seu conteúdo. E tá tudo bem. Este conteúdo, por exemplo, nesse exato período, veja, ele possuiu taxas de CTR maiores, inclusive, que no começo. Então, os vídeos eles vão sendo testados ao longo do tempo. O seu vídeo vai sendo entregue ao longo do tempo. Veja, depois de quase 160 dias, o CTR a gente teve aqui nesse vídeo, inclusive, uma maior taxa do que teve nos períodos iniciais. Então isso é muito interessante de entender, afinal muitas pessoas acham que essas métricas são imperativas, quando de fato não. Elas só indicam de fato o caminho, o processo, o progresso em que o seu canal está naquele momento. Então nesse exemplo a gente teve aqui no dia 4 de junho aqui, 13% de CTR, 177 dias desde a publicação. Um outro exemplo de vídeo, tá? As batalhas mais sangrentas que mudaram a civilização para sempre. Olha, no mesmo caso, né? Depois de 191 dias teve a maior taxa de CTR, porque justamente no teste feito teve uma alta taxa de clique. Pode ser que nesse período ele encontrou um grupo de pessoas que engajaram mais, e então, né, aumentou a taxa de CTR naquele dia ou naquela semana, né, naquele período de teste que a plataforma fez. E teve um resultado menor, inclusive, que este e que quase este aqui, com uma proporcionalidade semelhante, né, de visualizações, taxa de impressão. Então existe sim essa questão que poucas pessoas consideram de que o CTR ele não é fixo e o que impera de fato é a demanda que está inserida naquele seu conteúdo, vinda obviamente com técnica. Todas essas embalagens, todos esses vídeos foram pensados com um propósito claro, certo? Por quê? Todos eles ativaram uma estratégia que a gente chama de desafio à crença comum, onde a gente gera demanda através da controvérsia. Então, quando a gente chama, por exemplo, nesse caso aqui, exércitos famosos, como o exército dos Estados Unidos, o exército da Rússia, de superestimados, há um conflito imediato na mente da pessoa que está assistindo aquele vídeo, ou que viu aquela capa, por exemplo. Então ela se pergunta, será que o exército do meu país está nesse vídeo? Ou, como assim a França, a Rússia e os Estados Unidos é superestimado? Certo? Isso gera uma controvérsia realmente. E então, porra, você acabou de me dizer isso, então qual que é o caminho? O que impera de fato não é uma thumbnail bonitinha, feita de maneira delicada ou pensada, é o conjunto da coisa. Então você precisa entender, num primeiro momento, a criação daquilo. Então a embalagem, a thumbnail e o título. Você precisa dominar a composição, como é que você vai organizar ali os conteúdos no frame da thumbnail, né? No quadradinho, onde você vai posicionar os olhos, pensar no olhar das pessoas e colocar os ativos na posição certa. Você tem que gerar clareza da pessoa, entender de fato do que se trata aquele seu conteúdo só de olhar a thumbnail, entendendo ali em segundos, em milésimos, quiçá, onde o título e a capa elas vão se complementar. Não é um trabalho solo, não é só a sua thumbnail que vai determinar o seu resultado, não é só o seu título que vai determinar o seu resultado. É um conjunto, a análise de CTR ela vem junta com esse grupo de coisas. E num segundo momento, você tem que dominar também oferta e demanda. Então, embrulhar de fato o que a audiência quer, pesquisando um tema interessante com um ângulo que traga demanda. Então você vai basicamente em nichos que já existem uma procura. Então, pô, você tem uma imagem linda, uma capa linda, com um tema ruim, com um tema péssimo, com um ângulo horrível, você não tem nada. Aí você vai olhar lá, caramba, meu CTR tá baixo, mas de fato é o conjunto da obra que você errou. Às vezes você errou no título, às vezes você errou na thumbnail. E existe um conjunto de coisas que fazem realmente a embalagem como um todo vencer. Olha só, isso aqui numa etapa de criação, tá? A gente desenvolve, né, essa composição, esses templates, entre aspas, de thumbnails para formatos específicos. E todos esses canais que a gente estuda, todos os canais que a gente produz, possuem isso. Esse aqui é um exemplo de composição de split screen. Então, tela dividida, né? Então, tem um ativo do lado esquerdo, um ativo do lado direito e um texto aqui no topo, tá? Com um exemplo
tá? Que inclusive isso aqui é de um canal nosso, de um vídeo que estava para sair antes da gente descontinuar esse canal, que ativa essas características que eu citei aqui de desafio à crença comum, que é uma estratégia, né? E existem vários outros conceitos mesmo psicológicos para ativar isso, como tanque versus caça aqui no nicho militar, né? Com o título As Armas Mais Superestimadas aí da História. Ativando novamente, as pessoas iriam pensar, como assim um caça é superestimado se é super tecnológico, etc. Ou como assim um tanque é superestimado se taca míssil absurdamente explosivo? E isso gera realmente um interesse maior. Este é o primeiro ponto. É óbvio que todo o resto depois também tem que ser dominado e pensado igual, da mesma forma para embalagens, né? Mas só de acertar nisso, a gente já tem metade do caminho andado. Só entender de fato esse ponto. Um outro exemplo também de variação que a gente tinha dentro desse conceito de desafio à crença e também utilizando um gap aí de curiosidade, gerando essa curiosidade nas pessoas, é a K-47 versus M16. Então, armas superestimadas aí também. As pessoas perguntariam também como essa arma que é super icônica é superestimada, ou como que essa outra é superestimada. Num outro conceito, mostrando para vocês que uma vez em que a gente... Isso aqui é formato de thumbnail, tá? A gente chama de composição porque é um conceito ali mais prático. Mas isso aqui também é um formato de thumbnail. Então, quando eu disse nessa questão de trazer um formato, adaptar por um outro nicho, por exemplo, aqui é a mesma coisa. Aqui eu peguei estes formatos de split screen, essa composição de split screen aqui, e fiz para um nicho de esporte, um nicho de, sei lá, o que seja, de curiosidades de esporte, né? Ativando também as mesmas características de desafio à crença e gap de curiosidade. Isso aqui eu fiz, né? Não tem um canal disso, inclusive. Então, LeBron aí versus Cristiano Ronaldo, né? E tá aqui cada um de um lado, as setas apontando para eles, né? Eles mais dessa maneira cartoonizada aqui. E atletas superestimados. As pessoas perguntariam, fãs, que são muitos, eu poderia colocar Messi, sei lá, outra Curry aqui também. E gerar também essa característica agradando esse tipo de pessoa, esse tipo de público específico, que obviamente vai gerar clique. Pode ser que as pessoas não fiquem por o outro passo de retenção, mas vai gerar clique porque vai ativar estes conceitos aqui. Então vai gerar na pessoas muitas vezes raiva antes do clique, e isso é um poder aí, é um processo de clique muito poderoso. Outra questão de composição que funciona e que existe em outros formatos, como esse de catálogo sequencial, que é um grid, né, de 4x2 aí, 4 colunas aqui, 2 linhas. E aí um exemplo, ó, das pessoas que ativaram esse template, um outro template, uma outra composição aqui de tier list, mais um personagem. Olha só, um personagem aqui, um placeholder de personagem, quadradinhos que poderiam ser aqui os ativos colocados, né? E aqui um canal que utiliza esse formato de tier list. E existem diversas composições que facilitam também a questão de produção desses conteúdos. E eu falei para vocês aqui sobre a questão de estrutura, de você ter ali estes processos que vão se repetir em todos os vídeos. Então, se eu tenho templates e se eu tenho esse conhecimento de template, as produções de thumbnails, elas ficam otimizadas. E eu posso ter 4x2, eu posso ter 4x3, eu posso ter, sei lá, 3 linhas aqui horizontais e 70 verticais, enfim. Eu tenho vários templates de catálogo sequencial. E aí eu consigo criar oportunidades, testar ali mais formas de conteúdo, testar novas capas, testar novos públicos, utilizando essas questões, esse conhecimento de composição. Então o que eu quero que vocês vejam é que todos esses canais feitos de maneiras profissionais, todos eles utilizam processos bem estabelecidos, que a maioria das pessoas não tem esse tipo de conhecimento em você, mesmo sozinho, produzindo de maneira sozinho, você leva o seu canal como de fato um estúdio de produção. Você pensa ele de maneira profissional de fato, pensando em cada processo, em executar ali minuciosamente, em dominar aquilo antes de já sair produzindo,
né, antes de sequer validar aquilo. Num terceiro ponto de estudo, cada formato possui a sua estrutura de retenção. A gente falou de conceito de canal, a gente falou de desenvolvimento de clique, né, e intenção de busca, por exemplo. Aqui a gente já fala de um ponto onde cada formato possui uma estrutura única de roteiro, não uma fórmula única, uma receita de bolo. Não existe roteiro genérico, existe o roteiro daquele formato específico. Então, olha só, uma curva de retenção de exemplo. Então, tem uma curva de um roteiro estratégico de exemplo que segura as pessoas e uma narração linear aqui, muitas vezes monótona, que vai fazer com que a retenção dos seus vídeos vá próximo de zero durante todo o resto do vídeo aí. Veja, essa diferença entre um roteiro estratégico que vai segurar a pessoa gera mais watch time, mais retenção das pessoas. Se mais pessoas estão assistindo o seu vídeo, mais anúncio está sendo reproduzido, mais você está sendo recomendado. Então, de fato, num contexto geral, o algoritmo não vai premiar ali o melhor vídeo. Afinal, pode ser que o melhor vídeo seja às vezes um vídeo mais básico, mas retém mais um público. E de fato, a retenção dos seus conteúdos não é sorte, e sim arquitetura. E o algoritmo vai te recompensar por isso. Veja um exemplo de um dos nossos vídeos que seguiu ali uma retenção maior do que a média do canal. Inclusive, num período maior depois de muito tempo. Veja, se manteve e se mantém até hoje com essa média agora que está tendo esses picos, justamente porque está entrando nesse período de queda realmente, mas depois de muito tempo, quase um ano de vídeo, ele ainda está com uma retenção muito boa, tá? Mas por outros motivos está aí caindo. Então veja a média do canal, que é esse gráfico mais cinza dos conteúdos. E este vídeo, inclusive, teve, né, durante esse período, muito mais retenção do que os vídeos do canal. É óbvio que esse vídeo foi mais entregue que os outros. É óbvio que esse vídeo trouxe mais dados para nós analisarmos e entendermos de fato o nosso público e agradá-los, né? E tudo isso parte, essa estrutura de roteirização, ela parte de um conceito onde a gente não pega simplesmente algo e joga direto para a IA executar. Ela nasce de uma estratégia onde a gente tem uma intenção por trás, que basicamente é o que traz o formato, né? O formato de catálogo sequencial é um formato de pura entrega de conceitos ali e curiosidades. O formato de catálogo sequencial é um formato puro ali de entrega de curiosidades e metralhadora de informação. O formato de anatomia de Avatar, geralmente ele apresenta uma dor e apresenta uma solução. O formato de Tibia é storytelling puro, então vai trazer entretenimento, muitas vezes cômico, muitas vezes ali algo mais denso, com mais profundidade, enfim. E a gente entende também que existem ICPs. Quem assiste aquele conteúdo? O que essa pessoa quer? Qual o objetivo dela assistindo esse conteúdo? Certo? E tudo isso forma uma estrutura, o esqueleto daquele formato, onde através dele, então, a gente vai construir o nosso escopo de roteiro com IA. Ela vai trazer esse esboço, a gente vai analisar, vai identificar gargalos, vai melhorar alguns pontos baseando-se no nosso ICP, que são pontos importantíssimos na produção, onde a IA ela vai nos ajudar neste conteúdo. Então a IA, ela não é muleta, você não entrega ali algo para ela completar e fazer por você. Onde IA sem estrutura, de fato, é muleta. A gente tem todo um processo pensado anteriormente para chegar então no ponto onde ela gera o esboço e a gente vai otimizando e lapidando aquele roteiro. E que de fato conhecer o ICP traz para a gente. ICP, né, basicamente, é o perfil de consumidor ou de cliente ideal. Então, um exemplo de roteiro escrito sem ICP, onde você está escrevendo para todo mundo, baseando-se, sei lá, no título do vídeo. Esse exército era bem treinado e venceu batalhas importantes, certo? Conhecendo o ICP, a gente para de escrever somente sobre o tema, que é exército, e passa a escrever para uma pessoa que se interessa, uma pessoa real de fato, que se interessa por aquele conteúdo, que ela possui crenças, orgulhos, desprezos, tudo por aquele conteúdo, por aquele nicho que a gente está fazendo. Então, cada palavra pode ser muitas vezes direcionada para ela. Então, com esse estudo de ICP, a gente escreve por uma
tribo. Então, enquanto os famosos, entre aspas, levavam a fama, esses caras faziam o que ninguém te conta. Então, os famosos, um inimigo em comum. Ninguém te conta, você pertence a uma tribo de pessoas que não conhecem aquele conteúdo. Então você está pertencendo a um público, a um nicho de pessoas que não tem aquele conhecimento e que está prestes a conhecer. Então você começa a ficar do lado, por exemplo, do exército que era bem treinado, mas muitas vezes não estava no holofote e passa a se interessar por aquilo. Então, o que de fato é ICP? É quem é aquela pessoa, a idade, o contexto, o momento de vida dela, o que ela quer, né? O desejo que vai trazer, que vai fazer com que ela clique no vídeo, o que ela acredita, então o que ela já toma como verdade daquilo, o que ela despreza, o que ela não gostaria de ouvir de fato. Então, o inimigo, né? O que ela rejeita? A gente tem aqui um inimigo em comum, então os famosos, ou os ricos, ou os pobres, sei lá, né? Também como ela fala, quais gírias ela possui, né? Quais referências de tribalismo ela possa ter ali. Então, quanto mais nítido a gente tem os ICPs do nosso canal, melhor o roteiro. E a gente não precisa ter um ICP específico. A gente pode ter um, dois, três, depende ali da sua estratégia, né? Do que você quer testar de fato. Então, uma prova de um dos nossos projetos, né? O ICP certo, quando a gente tem ele de maneira... a gente produz baseando-se nisso, a gente não gera só views, a gente gera pertencimento, senso de comunidade, tribalismo. E pertencimento, essa questão de ICP, né? Isso é refletido muitas vezes nos comentários. Então, uma gíria de tribo que a gente desenvolveu é que as pessoas chamavam dentro desse canal, né? Pelo próprio nome do canal ali, né? Então, Unclassified Explains, qual que é o seu país favorito na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Num outro exemplo, a defesa do canal. Esse canal merece muito mais visualizações, né? Traz fatos mais do que propaganda. Então, continue explicando aí sobre a realidade por trás das guerras. Os comentários sobre o exército dos Estados Unidos são bobagem, as decisões são mais políticas, não militares. No outro exemplo, finalmente alguém que explica alguma coisa bacana, ou investir nesse canal é como investir em Bitcoin em 2010, o melhor canal de explainer até agora, enfim. Tudo isso gera pertencimento, gera características positivas, onde vai ter muitas vezes um vocabulário próprio, as pessoas vão te chamar pelo nome do seu canal, né? Inclusive, se for feito bacana, você pode ter, sei lá, um bordão, né? Alguma coisa do gênero. A comunidade vai te defender frente aos críticos do seu canal, do seu viés, do seu conteúdo, e eles vão se reconhecer entre si justamente porque vão ter ali conteúdos semelhantes, eles vão falar coisas que vão concordar uns com os outros, trocando esse tipo de ideia ali nos comentários. Então, view por view, qualquer um compra se você pagar hoje um alcance aí que a gente inclusive não recomenda, você consegue ter mais tribalismo, pertencimento, comunidade, só de fato quem entende quem é o ICP daquele canal. E como que você desenvolve isso? Pô, já tem um canal, né? Você vai extrair esses dados como? Olhando os comentários, certo? O que eles utilizam e os sinais de tribo. E também a aba público ali do seu Analytics. Então, quem ela é, a idade, o contexto, onde ela mora. Inclusive, você pode utilizar o Ask Studio, que é uma ferramenta que o YouTube disponibiliza hoje, para acelerar isso, perguntando de fato quem que é o ICP ali do seu canal, tá? O que eles querem, o que eles consomem, o que eles não querem ouvir, todas essas características que ele acredita, o que ele despreza, como ele fala. E, pô, não tem um canal, tô começando um agora. Você vai garimpar de fato a sua tribo, ver o que os seus concorrentes, pessoas que produzem conteúdos, talvez não dentro do seu mesmo formato, mas dentro do mesmo nicho, por exemplo. O que as pessoas comentam, comunidade de pessoas, reviews, Reddit ajuda bastante isso também. A IA consegue te ajudar a montar ICPs, hipóteses ali, por exemplo, com ideias que fazem sentido e você valida aquilo com a realidade. Então, esses dois caminhos chegam a isso, um documento de ICP ideal para você produzir os briefings, que são os seus roteiros aí feitos com IA. E aí você vai revisando durante um período para justamente fazer essa iteração e otimização dos seus conteúdos. Então não existe um roteiro genérico, uma estrutura engessada. Existe um roteiro para uma pessoa. E quando você sabe quem ela é, o seu resultado
é muito melhor, entende? Num outro ponto, todos esses canais possuem a consistência. Eles não trazem ali novidades sempre, eles não ficam reinventando a roda. Então, repetir este formato de conteúdo traz para você reconhecimento, traz juros compostos. Mas e o que de fato traz isso? Olha só, o algoritmo ele funciona com um mecanismo, né, de sinais repetidos entre eles. Isso não significa um conteúdo de baixa qualidade. Significa que com repetição você vai refinando o seu público a cada vídeo e a entrega vai ficando muito melhor. Então, se você fica mudando muito dos seus temas, dos tópicos abordados, os sinais que vão vindo, até mesmo do público que consome aquele conteúdo, fica muito confuso, vira ruído. Então, um exemplo, eu estou postando 10 vídeos com essa estrutura de título, os mais superestimados, tá? O YouTube vai entender em determinado momento que o meu canal traz essas pessoas e gera esse senso ali de desafio à crença e vai entender que o meu canal é para fã de guerra. São pessoas que estão ali, o mais superestimado exército, as mais superestimadas armas, os mais superestimados ditadores e etc. Vai entender que meu conteúdo é para guerra naquele momento. Se eu pego o meu conteúdo que utiliza essa estrutura de título e começo a apresentar com um viés, por exemplo, de mais neutro, então só apresentando curiosidade, até mesmo para o nicho de guerra, eu vou perder e vou começar a entregar ruído para aquele tipo de público que está gostando do meu conteúdo. Então, muitas vezes as minhas métricas vão decaírem. Num segundo ponto, a gente tem a questão de audiência. Então, a pessoa ela se inscreve por uma promessa de conteúdo, não por vídeos soltos ali dentro do canal. Então, com repetição, é muito mais provável que essa pessoa nem pense ao clicar. Ela só clica e começa a voltar sempre ali para o canal. E se a gente muda também essa questão, esse processo, a gente quebra como se fosse a confiança dela, onde quem veio por X conteúdo recebe Y e some. Então, imagine que um canal posta somente vídeos profundos de mais de 20 minutos. E aí, porventura, ele decide postar ali um meme de 2 a 5 minutos. As pessoas que consomem aquela profundidade de 20 minutos estavam esperando um conteúdo mais profundo. E por conta desse vídeo de 5 minutos, elas não vão engajar com ele e vão se sentirem traídas ou vão ficar chateadas, não vão clicar no primeiro vídeo, no segundo deles, até que elas vejam sentido realmente nisso. Porque vai haver, de fato, essa quebra de confiança com a sua audiência que estava com a expectativa alta de você. Num terceiro ponto, produção. Então, o formato que a gente possui, ele vira uma linha de montagem, com templates, como eu mostrei, de composição de thumb, como estruturas de roteiro, como até mesmo geração de ideação de título, com SOPs, com playbooks, onde quase que a produção do nosso canal vira um curso para colaboradores que a gente vai ter, né? Ativos reusáveis para facilitar, otimizar a produção dos vídeos, né? Então, cada vídeo sai mais rápido e de maneira mais barata também, delegando com mais facilidade e escalando. Então, o mesmo processo que a gente tinha fazendo o primeiro vídeo, a gente vai fazer o 50º de maneira muito mais rápida e barata, por exemplo. Olha só um exemplo de canais que eu trouxe e que utilizam isso de maneira clara. Veja o feed deles. É muito igual e por isso que essa identificação cresce. Eu tentei buscar, de fato, os pioneiros que iniciaram, né, essas tendências aqui. Então, você vai identificar que canal muito grande não tem variação demais, não tem muitas cores, às vezes tem uma paleta muito bem clara, tem uma composição de um personagem e título muito bem clara, às vezes não isso, né, mas tem uma composição de thumbnail muito bem clara. Ó, personagem, título, seta, personagem, título, seta, paleta diferente. Ó, catálogo sequencial, grid, 4x2 aqui, 4x2, essa estética mais pixelizada, tá vendo? Parece aqui pixels, eu acredito. Esse canal, inclusive, tem 211 mil inscritos e possui essas thumbs relativamente idênticas, né? Mudando ali só o contexto, o tema e o ângulo do vídeo. Esse outro aqui é a mesma coisa, tem 277 mil inscritos, com o mesmo título, as mesmas fórmulas, sua vida como alguma coisa. Esse aqui ainda muda um pouco dos títulos, né? Mas tem as mesmas características de thumbnails, mas trata sobre os mesmos temas, né? Morte e coisas ruins aqui acontecendo, né? Nesse nicho de anime, inclusive. Esse outro aqui é a mesma coisa,
4.2 mil inscritos com 3 vídeos apenas, possuindo aí a mesma estética dos conteúdos, falando sobre nicho de fitness aqui, calistenia, exercício, acredito eu. Então se tornou a marca destes canais, essa produção, estes padrões de thumbnails. Raj, você está dizendo para mim que esses canais não se reinventam? Não, eu estou dizendo que quando eles vão se reinventar, existe um estudo por trás. Eles não fazem só por fazer. Existe realmente uma noção do que testar e por que testar e até quando testar. Então todos eles focam em ter ali uma capa com a mesma composição estética, um título com uma mesma fórmula e palavra gatilho e estruturas ali de produção com o mesmo arco do início ao fim. E além disso tudo, todos esses canais utilizam processos, igual eu venho falando, tudo se complementa, não é algo isolado. Um vídeo ele não sai de inspiração da sua cabeça só por sair, ele sai de esteiras ali de produção pré-formatadas. E que esteira é essa, Raj? Que nem eu disse, uma linha de produção, onde cada vídeo vai passando pela mesma estação e você trata ali a sua operação como um estúdio de produção realmente. Então tem lá a parte de ideação, você vai desenvolver o título, o ângulo, e vai trazer uma thumbnail, um template ali para você produzir, né, a sua capinha. Você vai produzir o seu roteiro, entendendo sobre o ICP que você quer abordar, trazendo uma estrutura para aquele ICP e também produzindo aí o escopo, o esboço de roteiro no final, né? Gerando uma narração, gravando ali uma voz ou tendo um narrador ou gerando com uma IA com boa qualidade também. Num ponto de edição, produzindo ali o storyboard para você saber como é que você vai ilustrar aquele vídeo da melhor maneira. Tendo uma estrutura de edição e de geração dos ativos ali, né? Mantendo a estética, a identidade ali da sua edição e tendo uma capa ali que segue o padrão ali do seu canal e, obviamente, no último ponto, se preocupando ali com a publicação, né? Cards que você pode usar, linkando ali as pessoas em um vídeo, mandando-as para outra para ativar ali mais watch time no seu canal, mais tempo de sessão, aumentar o seu resultado. Enfim, todos esses processos se complementam, onde você projeta e vai organizando a sua esteira ali, e uma vez feito, depois você vai rodando sempre aquilo. E cada esteira dessa é um processo que pode ser extremamente delegado. Veja, são 6 aqui que eu anotei, obviamente tem suas ramificações aqui, 6 esteiras macro, mas tem aqui seus processos dentro dela. Mas basicamente você tem que pensar em como montar isso. Primeiro você vai mapear, né? De fato, as estações que tem ali o seu projeto. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Então você vai desenhar ali e a prática ajuda bastante nesse processo, onde você vai desenhar a esteira do seu canal, entendendo cada etapa, o que deve entrar, qual ideia deve entrar, qual ideia deve sair. Você vai mapeando isso, escrevendo. Eu costumo dizer que quando a gente vai contratar, é quase que criar realmente um curso, tá, para os seus colaboradores com videoaulas, se possível, para que eles entendam o que eles devem produzir, como eles devem produzir e enfim, né? A gente tem isso na empresa hoje. Então, cada estação vira um passo a passo replicável ali. Num terceiro momento, busca ali templatizar tudo. Num exemplo, né, que a gente utiliza assets aí reutilizáveis, né? Templates de roteiros, noção de ICP facilita, processos de edição, processos de produção de capa, descrição e etc. E depois delegar aí o que te gera gargalo, que te toma mais tempo, que te mais trava. Em um exemplo aqui que a gente tem, né, em um dos nossos canais, mapeamos aí essas 6 estações macro, né? Criamos playbooks e passos a passos ali de roteirização, playbooks de capa, né, os devidos prompts, templates ali de edição, né, para a gente ter essa noção, como por exemplo placeholders em catálogo sequencial. Delegamos a edição, que era um gargalo que toma bastante tempo, né, e a gente produz aí bastante vídeos por mês sem sequer tocar em um editor de vídeo. Então, se você está fazendo durante muito tempo, você sozinho, não é negócio, é emprego. Você deve buscar sim delegar. Então, de fato, eu posso estar correndo muito risco de estar mostrando isso aqui, principalmente por conta dos meus concorrentes. Mas a gente precisa setar aqui uma régua no mercado. E quem faz de maneira profissional precisa entender que isso aqui é o caminho que canais grandes como esses estão seguindo e que estão escalando e ganhando, criando um negócio sólido dentro do YouTube.
E se você quer realmente se profissionalizar e aprender mais de maneira sólida, construindo um negócio dentro desse mercado, podendo faturar aí igual esses canais faturam, o link da Dark Educação está aqui embaixo. A gente em breve vai aumentar aí o valor de todo esse projeto, justamente porque a gente vai lançar uma plataforma revolucionária, que é essa aqui do Runner, que em breve eu trago mais explicações. Mas eu já falei em alguns vídeos aí, é uma plataforma gamificada, né? Com desafios aqui de monstros, uma gameplay bacana para você desenvolver e você cresce junto aqui com a comunidade. Ó, já tem alguns alunos testando aqui, ó, esse aqui tá com 17 mil de força, olha que bacana. Olha os equipamentos dele aqui. Bem legal mesmo isso que a gente está produzindo. Em breve, quando a gente lançar isso aqui para todos os alunos oficialmente, da própria Dark, em que inclusive a gente vai aumentar o preço, porque justamente isso é algo que vai ser entregue para essa galera que já está lá. Então, se você não está, você vai pagar mais caro no futuro, certo? Então, aproveite, o link está aqui embaixo. Valeu, até o próximo vídeo.